Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição das nossas entrevistas com a revista Conteúdo Compartilhado do Consulpar. Hoje, vamos tratar de um tema bastante específico para nós, do Consulpar, que também fazemos parte desse novo empreendimento. Nós vamos descobrir por que nasceu a Humans, qual o seu propósito e o que esta empresa quer transformar, né, no mundo corporativo e impactando nas pessoas. Para falar um pouco sobre isso, eu convido os nossos amigos e parceiros, Alexandre Muniz, fundador da IHXR, VP da TST e TSP, perdão, né? Um especialista em IA e inspirado uma pessoa inspirada aí em tecnologia, que vive, né, de tecnologia. Convido também o nosso amigo o Rodrigo Jacopetti, uma pessoa com uma baita expertise em eventos, né? É um dos caras que conhece mais de eventos aqui no país, já fez eventos gigantes aqui. Depois ele vai contar um pouco mais disso, dessa organização toda, que requer muita estratégia, muito conhecimento. Também conosco, Lucas Carvalho, né? Um profissional, apesar dessa cara de novinho, e é novinho mesmo, né? Os dois são novinhos aí, né? Contrapondo aqui, né? É justamente esse equilíbrio que dá essa força toda, né? O Lucas aí, um profissional de mão cheia na área de marketing, de comunicação, enfim, que depois eles vão poder falar um pouquinho também. Então, o objetivo hoje, né, desse bate-papo é falar sobre isso. Pessoal, bem-vindo a todos, né? Que a gente tem aí um bate-papo, né? Uma entrevista aí. E como a gente comentou, é um bate-papo mesmo, apesar de não estarmos na mesa, né? De uma gravação de um estúdio, mas é como se estivéssemos. Então, sejam bem-vindos. Prazer aí, pessoal que está nos assistindo, bem-vindos aí e bom reencontrá-los aqui, meus sócios, nesse projeto maravilhoso, né? Não é, Éden, Rodrigo e Lucas? Isso. E tem mais um aí que está nos apoiando, né? Que não está aqui hoje, mas enfim, é um prazer aqui estar com vocês aí para poder falar sobre isso. E poder falar sobre isso sempre é um grande prazer, assim, desse projeto que ele foi, não vou entrar no detalhe ainda, Eden, mas ele foi se complementando, né? É isso. Bom, primeiro agradeço aí o espaço também para a gente poder conversar, bater esse papo. Acho que vai ser um pouco de como são as nossas reuniões, né? Aqui a gente vai uma reunião gravada de fato, então vai ser um pouco da nossa mecânica ali. Sempre muito prazeroso estar com vocês, então acho que vai ser bem bacana esse bate-papo, essa troca. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, Éden, Ale, Lucas, todo o pessoal que está aqui junto conosco nesse momento. Acho que sempre bom falar de um projeto tão bacana como o Humans, né? Sempre gostoso falar um pouco sobre como nasceu, enfim, como esse projeto vem se criando, um projeto que começou de uma forma, né, tão simples, num pequeno bate-papo, e a gente já está aqui há pouco mais aí de 6 meses conversando para trazer esse novo projeto ao mundo, né? Mostrar, apresentar para vocês um pouco da nossa ideia, um pouco das concepções que a gente trouxe nessas conversas e nessa parceria que eu acho que talvez o grande ponto alto desse início de projeto que nós temos, essa troca entre pessoas tão distintas e ao mesmo tempo tão parecidas, né? Com experiências diferentes e complementares, conhecimentos que podem se agregar, se juntar para conseguir trazer algo inovador, algo diferente ao mercado, algo que faça sentido para as pessoas que estão aí nos assistindo e para as pessoas que futuramente venham a conhecer a Humans e esse trabalho que a gente está passo a passo, sem pressa, construindo de forma conjunta e trazendo uma amplitude de visão bem grande, assim, né? Bem distinta, para que a gente consiga formar algo com base, com raiz, para crescer e, enfim, florescer, frutificar, né? Então, acho que esse é o grande mote de Humans, né? Conseguir ter esse conhecimento compartilhado em um único lugar para trazer todo esse conhecimento que a gente tem, enfim, o Éden e a Lê muito mais do que a gente, né? Nas suas respectivas áreas, já uma vivência de muitos anos no mercado, acho que é super interessante
conversar sobre Humans é sempre muito bom. Pessoal, mas aí o meu papel hoje aqui vai ser explorar um pouquinho vocês, né? Então, a minha primeira pergunta, até em cima um pouco do que o Rodrigo começou a comentar, é como nasce a Humans? Da onde que vem essa ideia? Foi um incômodo? Foi uma ideia? Um incômodo, quando eu digo assim, uma dor do mercado que vocês, né, num primeiro bate-papo identificaram? O que vocês viram no mercado que levou a pensar nisso? E se isso também decorre de alguma experiência pessoal de vocês, ou se foi assim né, um acaso assim e surgiu. Então, né, quem de vocês aí quer comentar um pouco aí da onde nasce isso e como nasce? Eu acho que eu gostaria de falar do primeiro momento, né, onde, por um acaso do destino, basicamente, eu e o Alexandre Muniz, a gente se conheceu, né, por intermédio de um grande amigo nosso, que é o Flávio Horta, que é o fundador do Digitalks, do DGT Innovation em Portugal, enfim. E por intermédio do Flávio, a gente se conheceu, eu e o Ale, e começamos a conversar, né, sobre assuntos que nada tinham a ver com Humans. Mas quando eu conheci o Ale, ele me contando um pouco da história dele, me despertou um primeiro desejo de conversar sobre um projeto futuro com ele. Por quê? Eu entendi que o Ale é uma pessoa que esteve num momento no Brasil, principalmente na parte voltada a RH, e foi por isso muito que a gente realmente começou a conversar sobre Humans, né? Nasceu essa sementinha, a gente plantou essa sementinha num primeiro bate-papo, quando o Ale me contou um pouco da trajetória dele e mostrou que ele esteve dentro de, talvez, da grande revolução tecnológica que teve dentro do RH no Brasil, né, com a implementação de SAP, enfim, algo que ele teve lá desde o primeiro projeto de SAP, e ele me contou um pouco também que ele estava terminando ali a pós dele em IA, né, em especialização em IA. Então, a gente, quando conversou, eu entendi que, poxa, ele estava diante de uma pessoa que conheceu muito bem, que explorou muito bem toda a parte tecnológica voltada para esse segmento, segmento de RH, que, por uma curiosidade, foi o primeiro lugar onde eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi dentro de um RH, né? Eu trabalhei na área de comunicação interna do Banco Bradesco, como estagiário, enfim, é algo que eu conheci ali por um instante, mas não foi um assunto cujo qual eu havia me aprofundado tanto. E aí o Ale ele me despertou esse desejo de conhecer um pouco mais, né? E a gente começou a conversar muito sobre o mercado de RH nesse primeiro momento, até sem grandes pretensões, mais como um bate-papo, né? E aí eu comecei a entender que, poxa, o Ale era um cara que tinha um conhecimento muito grande, né, sobre o meio, conhecia muitas pessoas que poderiam nos ajudar a desenvolver algo interessante ao mercado, ou seja, uma plataforma, um evento, um encontro onde a gente conseguisse transmitir todo esse conhecimento não só teórico, não só empírico, mas também um conhecimento prático de desenvolvimento de recursos humanos no Brasil. E aí foi quando, no primeiro momento, eu cheguei para Ale e falei, Ale, se a gente conversasse sobre montar um encontro de pessoas e tal, e ele tinha um desejo de formar um podcast, né? Enfim, falar sobre conteúdo, que foi esse nosso primeiro assunto, mais do que Humans. E aí foi quando o Ale começou a nos apresentar pessoas maravilhosas, e dentre elas o Éden, que está aqui, onde a gente começou a formar esse grupo engajado e entender que pessoas que estão há bastante tempo no mercado de RH, que já passaram por grandes cargos, que fizeram grandes coisas, principalmente no meio tecnológico voltado ao recursos humanos, que a gente podia difundir esse conhecimento de vocês numa grande plataforma de conexão de pessoas. E aí acho que esse foi o princípio da ideia. E antes do Alexandre e Lucas complementarem, e aí você soma, então, claro que você falou e deu destaque para a experiência do Alexandre, mas aí você soma
a tua vivência, a tua experiência profissional em eventos, como eu te apresentei agora, né? E aí você começa a combinar isso e muito provavelmente já pensa no Lucas, na parte toda a parte de comunicação, de marketing, enfim, de mídias e tudo mais, para compor esse negócio e começar a dar uma atração inicial. É mais ou menos isso? Aí, Eu vim, Eden, até para contar um pouquinho da trajetória, né? Passado ali a parte de RH, enfim, que eu comentei com vocês, sempre fui do meio da comunicação, ou na parte de venda, sempre trabalhei nesse meio aqui, né? Entre vendas e comunicação, e logo migrei para eventos, para fazer essa parte, tanto de venda e comunicação dentro de eventos. E eu vim de dois ecossistemas muito fortes, cujos quais eu aprendi muita coisa, né? Não só eu, como minha sócia, Carol, né? Que também é uma parceira aqui da Humans. Nós viemos primeiro de uma estrutura de um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina, né? A gente foi formado nesse mundo de eventos dentro de uma empresa que era detentora da marca Mindesec, que é uma das maiores marcas, talvez seja a maior marca de evento de cibersegurança da América Latina. E lá dentro a gente viu muitas vezes o quê? Os encontros de C-level, pessoas que fazem o mercado acontecer. A gente gostou muito dessa forma de trabalhar, né? De trabalhar conectando pessoas, independente de se é um grande evento, um evento como um congresso, uma feira, um simpósio, ou apenas ali um dia de encontro dessas pessoas, onde o mercado conversa entre ele, enfim, as pessoas se conectam, e a gente sempre buscou oportunidades de fazer essas conexões. Então, saindo dessa questão do Mindesec, nós entramos nesse ecossistema do Digitalks, né? Como havia dito lá, o Flávio fez o convite primeiro para a Carol e depois, posteriormente, para mim, e aí a gente ingressou nesse projeto, e a gente viu semelhanças nos projetos, tanto do Mindesec quanto do Digitalks, que era o objetivo em comum no final do dia é conectar as pessoas e conseguir impactar de forma direta o meio cujo qual eles estão debatendo, né? De um lado era cibersegurança, do outro lado marketing, empreendedorismo, que é a parte do Digitalks. E aí quando a gente junta essa experiência e a gente sente o seguinte, poxa, temos aqui pessoas que podem facilitar e que podem aglutinar outros conhecimentos e outras pessoas para que a gente consiga formar esses grupos de desenvolvimento e impacto direto na sociedade, impacto direto no meio cujo qual a gente está falando, já despertou aquela coceirinha, aquela vontade, sabe, de, poxa, já vi que isso dá certo em outros lugares, por que não apresentar a possibilidade de nós fazermos o nosso ecossistema, montarmos o nosso ecossistema, né, trazendo as pessoas que a gente conhece e que a gente acredita, né, que a gente acredita tanto na trajetória dessas pessoas, quanto no conteúdo que elas têm para passar para a gente. E aí, obviamente, quando eu conheci o Ale e ele começou a me apresentar esse mundo, eu vi, poxa, temos aqui uma oportunidade de ouro de conseguir juntar esse conhecimento de quem já fez, ajudou de alguma forma a construir essas comunidades, trabalhando esse ecossistema de eventos, encontros, bate-papos, workshops, com a pessoa que tem esse conhecimento técnico e o conhecimento de outras pessoas. Enfim, é uma pessoa conhecida do mercado. E aí foi quando também a gente pensou no Lucas, né? O Lucas, eu comentei daquele meu primeiro trabalho de RH, né, que eu fiz lá atrás. O Lucas era meu par também como estagiário. Olha que loucura isso. Há 10 anos atrás. E a gente se conheceu, o Lucas é um menino extremamente talentoso, principalmente na parte de designer, enfim, toda a parte que tange o marketing digital. E aí a gente conversou e acho que o mais gostoso foi, nas primeiras conversas, esse grupo ele já conseguiu ter uma afinidade muito única. E eu queria só fazer um gancho e levar para o Lucas, Rodrigo, antes de passar para o Alexandre, que eu quero ouvir depois do Alexandre um ponto importante dessa conversa. Mas aí, Lucas, você chega com essa tua criatividade, com essa tua visão
de design e tal, e conta para gente aí em uma palavra, condensa aí tudo isso que foi dito e já cria uma identidade assim que capturou todo mundo assim de primeira. Conta um pouquinho para a gente aí, Lucas. Nossa, foi o início, né? Quando o Rodrigo, conheço o Rodrigo aí de longas datas também, né? Então, e eu trabalhei no Bradesco há algum tempo, fiquei um tempo maior assim, trabalhando dentro de RH. Então, era um tema que eu já tinha uma afinidade, gostava bastante, tinha esse olhar mais para a parte de comunicação, né? Mas tinha bastante afinidade. E aí, quando ele trouxe essa proposta, eu falei, nossa, acho que tem tudo a ver, assim, né? Eu acho que eu vou conseguir trazer essa visão de marketing que eu comecei a desenvolver também lá atrás, e me especializei cada vez mais com essa experiência que eu tive dentro do RH do Bradesco, né? Então, acho que, falei, essa é uma oportunidade bacana aqui para a gente experienciar. E acho que é isso que é legal, assim, no marketing, né? A gente consegue ter contato com várias coisas e experienciar várias coisas, né? Então, o Humans, para mim, é isso também, experienciar conexões. Então, eu consigo conectar com diversos segmentos, diversos setores, conhecer muitas pessoas, né? Então, isso para mim é muito valioso na minha jornada profissional. E aí, olhando para Humans é muito legal essa conexão que a gente teve, né? Então, quando a gente começou a desenhar e foi trazendo todos os... Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Mas foi trazendo todas o que Humans se desdobrou, na verdade, então foi muito bacana, assim. E a construção da marca foi muito, muito bacana também, trazer, sintetizar. E queria explorar isso um pouco, que você está escondendo o jogo, né? Queria que você falasse um pouco, né? E o objetivo aqui é esse mesmo, né? Trazer um pouco para a nossa audiência do que a gente está buscando, né? Do que esse grupo, junto com o Flávio, junto com a Carol, né? Está buscando construir em cima de modelos vencedores, como os dois modelos já citados pelo Rodrigo e as nossas histórias. Mas conta um pouquinho para a gente, nasce Humans da onde? Parece que tem lá uns 3 pilares que um tal de Lucas estruturou bacana. Conta um pouquinho desse segredo para a gente, ô Lucas. Boa. Nas nossas conversas iniciais, eu sempre ficava ali ouvindo, entendendo muito o que estava por trás do RH que vocês traziam na bagagem de vocês, né? E aí a gente definiu os 3 pilares, que é pessoas, tecnologia e negócios, né? Então é essa intersecção que nasce Humans. E aí, na hora de pensar em um nome, eu falei, fui exercitando. Falei, acho que tem que ser alguma coisa simples, objetiva, prática. E eu falei, porque a gente está falando de humano em todas em tudo, né? E humano é a parte central, que é o que move de fato. Então, por que não Humans, né? Então, eu fui buscando ideias, e minha resposta estava aqui na minha frente, né? E a gente falava disso o tempo todo. Então, era para ser simples, objetivo e que fosse impactante também. Então, é assim que nasce Humans. Muito legal. E Muniz, deixa eu trazer você para a roda aqui de conversa, mas eu já vou dar um outro foco aqui para a gente ir construindo todo esse cenário aqui. O Rodrigo contou um pouco da história, né, do encontro de vocês, da sementinha, né, para talvez ajudar a resolver essa dor de como que a gente junta tecnologia, pessoas, que está no teu DNA, né, Muniz? Desde que eu te conheço. Não vou contar quantos anos, mas está no DNA. E aí tem lá. E aí, né, junta aí o Lucas com, para mim, assim, um design fantástico. Ficou, para mim, eu sou apaixonado pela marca, pelo visual, achei que ficou muito bonito, acho que reflete muito o sentimento do que a gente imagina para esse negócio, né? Mas eu queria ouvir de ti qual é a razão de existir da Humas? Qual o propósito, né? Para que a gente está aqui? Né? Que tipo de impacto a Humans pode gerar tanto para a organização como para pessoas? Pois é, Eden. Eu entendo que, bom, primeiro você falou uma palavra que realmente tem perseguido nós desde que a gente se encontrou, né? E esse se encontrou, cara, não sei se vocês sabem, mas vai fazer um ano. Porque tudo começou no Web Summit de Portugal do ano passado, né? Onde eu conheci o Flávio me apresentou o Rodrigo, e aí começou a nossa história.
né? Tudo começou com, olha, o objetivo, né, que o Rodrigo comentou, de olhar para o. Tinha uma coisa muito pontual que a gente já está fazendo, daqui a pouco vai ser, né, realmente lançado isso, que daí estou falando do podcast, né? Tudo começou com essa história de olhar para o passado e contar uma história de mais de 25 anos, né? Nossas, né? Nossas, principalmente, né? Obviamente, quando a gente fala de conteúdo de tecnologia para RH, a minha, do Éden, né? Com o suporte aí do Lucas, do Rodrigo, obviamente, né? Mas a gente contar essa história, e aí o Rodrigo começou a vir com umas ideias maiores, então não vou contar a mesma história, mas tudo começou com isso, né? E aí a gente tem ficado apaixonado, esse ponto que você falou, Eden, apaixonado pelo projeto, né? E esse projeto, a cada reunião, como o Lucas falou, a gente traz variáveis, assim, adjetivos importantes que, ao fim do dia, hoje, a gente tem um projeto que a gente quer impactar as pessoas, que o Rodrigo já falou isso, né? Impactar de fato as pessoas. E como que a gente vai conseguir impactar as pessoas? De novo, usando os 3 pilares que a gente chegou, né? Tecnologia, recursos humanos e negócios, né? Porque, como a gente falou, não adianta a gente. Eu fico brincando de uma maneira muito superficial, mas é uma brincadeira, né? Não adianta a gente abraçar a árvore e ter uma tecnologia maravilhosa se não entregar resultado para o negócio. E como que a gente impacta, né? Eu penso que a gente impacta trazendo inovação, né? E Humans tem muita inovação, né? Citar aqui um spoiler e um exemplo, né? Eu acho que a gente pode ser um complementar o mercado em termos de impactar, né, tecnologias para RH e negócios, sem ser parceiros de todos os que já fazem isso. Mas a gente está chegando com inovação. E um dos pontos, um exemplo que a gente já conversou, que é o quê? A gente quer dar voz para as pessoas que participam de eventos, né? Acho que esse é um exemplo que relata muito bem como impactar o mercado, né? Como trazer uma inovação em algo que já acontece por aí, mas fazendo isso. Eu acho que é olhar para a nossa história, olhar para o futuro, que o futuro é IA, e aí cada um aqui traz uma complementariedade de perfis, né? Que juntos, somado a tudo isso, a gente tem uma estratégia que consegue, de fato, levar para o mercado experiências que nós vivemos, né? Compartilhar essa experiência com todo mundo, trazer de forma inovadora tudo isso para o público, né? Participativa, disruptiva, né? E olhar para o futuro com IA, né? E, obviamente, é um tema que eu me aprofundei, 4 anos e meio fazendo isso, estudando isso na USP, que, para mim, assim, assim na minha carreira, no meu pivotou a minha carreira, assim, foi uma coisa transformadora. E eu acho que é muito isso, Eden, quando a gente está em nossas empresas, cada um tem as suas empresas, né? O Eden tem as deles, eu tenho as minhas, eu sou VP aí da TSP, a gente realmente atende ao mercado, né? A gente vai num go-to-market, por mais go-to-market que você faz, eu acho que a gente é um pouco reativo, né? A gente está ali nas oportunidades. Mas como ser ativo para o mercado? Como tocar o mercado de forma ativa, como levar uma informação, né? Como levar uma estratégia, um raciocínio diferenciado de uma forma proativa, mais ativa e de forma bem capilaridade assim, imensa para o mercado inteiro, aqui e fora, né? Então, acho que isso, tentando responder a tua pergunta, Éder, é o que eu imagino, né? A gente conseguir impactar de uma forma muito proativa o mercado, com muita inovação, informação, histórias e aprendizados, né? E na prática, me corrijam, né, principalmente vocês três, na prática, talvez esse propósito envolva, né, todas essas competências. Como é que a gente junta a tecnologia, as pessoas, o negócio, né? Levando isso através de diversos canais, mas integrados, não isolados e com experiências reais e convivências das pessoas, né, Alexandre, como você trouxe,
né? Ou seja, Rodrigo, como é que a gente constrói eventos com toda essa experiência, né, já mencionada por você, e consegue capturar tudo isso aí usando design, usando mídia, usando tudo que o Lucas pode trazer, mais as vivências, experiências, não só nossas, mas de parceiros que a gente já está construindo ao longo dessa recém-início de jornada, né? Para levar justamente isso que você acabou de dizer, né, Alexandre? É algo que vamos dizer, que integre tudo isso de uma forma prática para as pessoas, né? E aí, indo para um terceiro ponto que eu acho relevante, queria ouvir de vocês que tipo de produto, que tipo de experiências, quais os diferenciais que vocês imaginam, né? Ou se já está pronto e já pode dizer, porque aqui a gente está fazendo um spoiler do que será a Humas, né? Mas o que vocês imaginam, que vocês imaginam de que a Humas vai conseguir entregar na prática, que abordagem diferenciada a gente vai usar? Quais serão esses pilares, esses frameworks, né, que vão sustentar aí a Humans nesse desafio, nessa jornada, né, que está nos encantando aqui, como a gente já comentou? Quem que se voluntaria aí a ajudar na resposta? Eu acho que um dos primeiros pontos que você trouxe, Eden, que é essa diferenciação, né, de como a gente consegue atuar no mercado, né, de uma forma realmente efetiva. Eu entendo o seguinte, eu acho que um grande ponto aqui, que é até interessante para quem está assistindo, para quem está, enfim, buscando essa informação de um pouco mais dessa concepção de Humans, eu acho que o primeiro grande ponto é, todos aqui, independente de Humans, né, já tem suas empresas. O que pode ser uma vantagem para a gente, porque a gente realmente está montando aqui um ecossistema onde a gente quer buscar essa diferenciação, onde a gente quer buscar realmente o impacto. Ou seja, no final do dia, é muito mais... eu vou usar talvez a palavra não seja correta, tá, aqui, mas assim, a gente pode se dar ao luxo de uma certa humildade de poder trazer pessoas que até o mercado entenda que sejam concorrentes nossos, ou outras pessoas que estejam envolvidas em outros eventos, outras plataformas, outras comunidades. Eu acho que o grande ponto de Humans e a grande vantagem que a gente tem quando a gente considera esse plano operacional que a gente está montando aqui cada um já tem a sua independência, né? Que independe de Humans. Humans, ele realmente é uma plataforma onde a gente busca conexão de pessoas, onde a gente busca propagar esse nosso conhecimento, onde a gente quer realmente impactar. Acho que o primeiro ponto é gerar um legado, né? Aqui, acho que olhar aqui uns 10 anos, talvez 10, 15 anos, 5 anos, enfim, olhar para trás e falar, realmente a gente conseguiu deixar um legado, né, com essa iniciativa. Então, acho que esse primeiro grande vantagem estratégica que nós temos aqui em Humans, que realmente sentir a dor do empresário. A gente sabe que é importante isso, porque a gente tenta integrar tudo isso mostrando a importância e a relevância tanto dos recursos humanos, quanto da tecnologia aplicada, quanto desse ecossistema onde a gente gera conexões para o desenvolvimento no final do dia dos negócios, né? Acho que isso é um grande ponto que a gente traz como princípio básico aqui entre conversas entre nós quatro. Acho que entre todos que estão no projeto, não só apenas nós quatro, mas todos que estão no projeto, acho que seria muito legal as pessoas. Acho que quem acompanha a Consulpaz mais de perto já sabe disso, Eden, mas para além do público que acompanha a Consulpaz mais de perto, acho que é legal você comentar como você também já fundou ou ajuda diretamente outros grupos de empresários, né, outros ecossistemas. Então, você é um grande formador de ecossistema, uma pessoa que fomenta diariamente, a gente, quem te acompanha sabe disso, você fomenta diariamente diversos ecossistemas. Então, acho que mais do que ninguém aqui dentro, você tem essa experiência. E a gente vê o seguinte, mesmo você estando de fora, a gente vê o seguinte, a gente vê que realmente a formação do ecossistema ela é muito mais importante do que o seu benefício próprio no final do dia. E acho que isso
isso você conseguiu trazer muito para a gente esse espírito, sabe? É lógico que não sejamos hipócritas, todo mundo que está aqui sabe, toda empresa, todo grupo que é criado, obviamente que a gente, em dando certo, né, em sendo um sucesso, teremos benefícios, obviamente, mas acho que o nosso propósito ele está aqui para muito além do benefício individual, mas sim de um benefício coletivo, cujo qual a gente, quando consegue aumentar, né, melhorar o mercado em que a gente está inserido, a gente indiretamente já se beneficia, né? Então, acho que seria legal também, Eden, você trazer essa perspectiva aqui para o público, dessa formação que você já está super acostumado, mais até do que nós todos aqui, porque eu acho que você trouxe dentro desse seu conhecimento para a gente e para o pilar de formação da UMAS, muito essa expertise já em formação desses grupos, né? E acho que isso também é um diferencial no final do dia para a formação da grande plataforma que é a UMAS. No começo, o Eden comentou, né, como falou, que ele ia explorar a gente, mas na realidade a gente explora ele, todo mundo explora todo mundo aqui com o benefício de impactar o mercado, né? Mas acho que é muito isso. Já vou passar a palavra para o Eden aí, que é muito bem colocado por você, Rodrigo, mas eu acho que o ponto de impactar, só queria complementar isso. Se em cada atividade, né? E aí o Eden perguntou como de fato a gente vai para o mercado, como que a gente vai fazer isso, né? Já tem, dando um spoiler, né, o podcast onde a gente vai contar a história das implementações de SAP HCM que ocorreram de 99 até agora, passando por várias empresas, né? Então, já fizemos aí 2 podcasts a respeito disso, daqui a pouco, né, a gente vai soltar isso para o mercado, mas eu acho assim, que se a gente provoca as pessoas com informação e conteúdo e elas conseguem sair de algum podcast, de algum evento, de alguma coisa que a gente faz, pensando sobre, eu acho que a gente já está atingindo o objetivo, né? E aí, voltando a palavra para o Eden aí, né? A gente realmente, Rodrigo, essa parte do ecossistema que ele tem essa capacidade histórica de fazer, é o que a gente explora o Eden na Yumas, não é? É um dos pontos, né? Tá bom. Não, primeiro, Rodrigo, eu acho que tem um ponto que a gente realmente não tem que temer, e o mercado brasileiro às vezes não lida bem com isso, mas todo esforço deve ser remunerado, né? E todo esforço que gera bons resultados tem que também ser bem remunerado, né? E, e isso não é, na nossa visão, nenhum pecado, né? Muito pelo contrário, mas não é de fato o objetivo maior, né? Em relação a ecossistemas, Rodrigo, eu descobri, e por acaso eu estava batendo um papo com o Alexandre e uma outra pessoa, né, hoje mais cedo, né? E eu comentei que uma das alegrias que eu descobri nesses últimos anos aí, fazendo essas conexões, fazendo essas estruturas colaborativas, vamos dizer assim, é de que a gente ganha muito com isso, né? Primeiro que assim a quantidade de informações, enfim, de situações que a gente tem hoje, né, é impossível qualquer pessoa sozinha ou qualquer grupo reduzido sozinho ter acesso ou conseguir, mesmo com a IA e com a IA quântica do Alexandre, né, a gente conseguir, né, integrar isso tudo e tal. Tô brincando, né, Alexandre? A quântica É provavelmente vai isso? conseguir fazer sozinha, mas ela sozinha, sem a gente, não é nada, né? É Então, isso, é isso. esse modelo colaborativo, ele tem se mostrado assim algo para mim um baita diferencial, e não é de hoje, a gente já vem aí, talvez de 2018, 2019, fazendo conexões nesse sentido e alavancando parcerias, negócios, obviamente, construindo redes e tudo mais. E a Yumas, né, quando vocês me convidam, é mais um desses elementos que eu acredito que faça muito sentido. Mas você falou de várias formas, mas se eu pudesse resumir aqui, a gente poderia dizer que o que a Yumas está entregando, perdão, é a soma de teoria,
porque a gente tem pessoas capacitadas, não só nós 4 aqui, mas outras pessoas que fazem parte da IUMAS e parceiros que fazem e que também farão parte da IUMAS, com muito conhecimento, muita pesquisa, muito subsídio conceitual. Então, a gente traz teoria, a gente traz prática e vivência nisso que o Alexandre comentou, nesses pelo menos 25 anos de projetos das mais variadas espécies. O Alexandre, talvez, o Muniz, eu vou chamar de Muniz, o Muniz mais direcionado para a parte de pessoas, de RP, principalmente SAP e tal. Eu já com projetos multifacetados, multinegócio, multissegmentos, até pela atuação, principalmente nos últimos 10 anos. Né? E minha vida profissional também, que eu passei em N segmentos durante a minha vida executiva. E também uma visão de futuro. Eu acabei de falar aqui da IA quântica, ou seja, apesar da gente ter aí 25 anos de história, só a gente aqui, eu e o Alexandre de parceria, quando o nosso primeiro projeto juntos, né, Alexandre? A gente também não está parado e está olhando para frente, né, e buscando e se conectando com os mais diversos públicos, setores, teorias, formações, né? E neste momento a gente estudando aqui, né, formalmente, não é informalmente só, mas, né, buscando aí qualificações e capacitações justamente para poder agregar e construir. E aí, já que vocês falaram de me explorar um pouco, né? Eu entendo que a gente, dentro de de forma pragmática, né? A gente vai entregar eventos imersivos, colaborativos, com ecossistemas, com participação de pessoas. Nós vamos entregar comunidades novas e conexão entre comunidades. Nós vamos entregar e gerar skills e comportamentos alinhados com esta nova realidade. E também vamos compartilhar as lições aprendidas e as histórias ali pelos podcasts. Então, se a gente estiver falando do que a gente gostaria de entregar a partir do ano que vem, quando a gente, de fato, coloca a Humans no mercado, a gente está falando de que esses são produtos, serviços, né, que a gente imagina entregar. Estou correto? Exato. Corretíssimo. Corretíssimo. Eu queria pegar o gancho de uma coisa que vocês três trouxeram, né, que é justamente essa parte desse ecossistema, essa colaboração, porque eu acho que isso reflete de fato no que a gente entrega no ano que vem, né? Acho que todas as soluções que foram criadas aqui, primeiro que elas foram totalmente colaborativas, mas acho que as soluções que a gente pensa para o ano que vem também tem essa característica como cerne, né? Acho que os conteúdos, tudo que a gente está preparando, o aplicativo, enfim, o podcast, ele vem de uma cocriação, né? Ele vem desse lugar colaborativo. Eu acho que esse é um diferencial muito bacana, assim, para a Rima, sabe? Hoje, a gente vê um conteúdo talvez muito mais ativo, né? As pessoas recebem o conteúdo de uma forma muito mais passiva. Então, acho que a nossa proposta também é fazer esse conteúdo colaborativo, é pegar essas experiências que as pessoas adquiriram ao longo das suas carreiras, compartilhar com outras pessoas. Muita gente gostaria de compartilhar as suas vivências, suas experiências, então acho que é um ganho dos dois lados, né? A gente ganha trazendo essas pessoas para o nosso ecossistema, co-criando esses conteúdos, e as pessoas ganham também participando, expondo os seus pontos, enfim, eu acho que isso vai formando uma rede colaborativa muito grande e muito valiosa, assim, né? E acho que esse é o objetivo, a gente co-criar e a gente ter um ecossistema colaborativo mesmo, né? Trazer as pessoas mais próximas e a gente dar esse subsídio para que todo mundo possa criar esses conteúdos, enfim, com eventos, com aplicativo, com podcast. Eu acho que tudo isso vai embalar tudo que a gente entrega, né? Uma característica de dar palco para as pessoas, né? Que a gente falou, dar luz para as pessoas que têm conteúdo, né? Assim, eu gostaria de complementar também que, pensando dessa maneira, se a gente fala de compartilhar experiência, de trazer pensamentos inovadores, não? E tal, praticamente a gente pode se considerar, acho que pelo menos eu acho que é um dos objetivos, a gente ser quase que um hub, um portal sobre a compreensão do futuro do RH, não é?
Acho que esse é um dos grandes objetivos. Somado tudo isso que o Éden falou, que o Lucas e o Rodrigo, e eu também estou aqui falando, eu acho que esse é um grande objetivo, a gente ter essa capacidade dos nossos eventos, os nossos podcasts, os nossos masterclass, qualquer conteúdo, uma pílula de conhecimento sequer, seja algo que ajude as pessoas, as empresas, né? E até as próprias tecnologias a ter esse olhar do RH do futuro, né? Eu acho que seria um pouco por aí também. Eu vejo... Fantástico. Desculpa, fala, Rodrigo. Só um comentário, assim, eu vejo que Humans, a gente vai pisar ali, né, entre alguns quadradinhos que a gente pisa. Eu vejo Humans como um grupo de pessoas, eu vejo como um ecossistema, eu vejo muito como eventos, né, enfim, momentos para partilhar esse conhecimento, e no final do dia, Humans como uma grande edtech, né? No final do dia, porque a gente tem aqui muito conhecimento, né? A gente tem pessoas de muito conhecimento. Acho que a gente vem conversando com outros parceiros, inclusive, que são pessoas que vão gerar conteúdo para quem estiver dentro da comunidade, né? Para quem estiver dentro do nosso app, que logo vocês vão ter à disposição o aplicativo de Humans para fazer parte dessa comunidade. Então, eu acho que para todas essas pessoas vocês vão ter ali conteúdos. A ideia é realmente que a gente consiga fazer aqui uma curadoria, né? Porque no final do dia, hoje, cada dia que passa, a internet, enfim, ela possibilita você ter diversos assuntos, você ter diversos níveis de conhecimento, e existe muito material, mas eu que sou leigo, ou eu que estou entrando no mercado, eu que quero evoluir dentro do mercado, que quero, obviamente, olhar pessoas como referência. No final do dia, se a gente pegar aqui, principalmente o Éden e o Alê, né, o Muniz, pegar ali a trajetória deles profissional desse ramo de RH, você vai ver grandes empresas, você vai ver grandes cargos, ou seja, eu consigo olhar pessoas que eu quero que me inspirem no final do dia, cujo qual eu aspiro posições que eles já tiveram. Então, nada melhor do que receber uma curadoria de conteúdo de pessoas assim, que vão saber, obviamente, dar aquela separada do joio do trigo, né, no final do dia. Então, acho que Humans, essa plataforma, ela é uma grande edtech no final do dia, para quem busca conhecimento, para quem busca desenvolvimento também profissional dentro dessa área. Acho que a gente vai ter vários debates aqui dentro, acho que vamos discutir vários assuntos, isso é super importante, mas no final do dia impacta direto também no desenvolvimento dos novos profissionais. E acho que os novos profissionais de RH, eles têm que estar muito conectados ao que são os nossos 3 pilares aqui, até por isso que os nossos 3 pilares de Humans foram debatidos para chegar nesse ponto, que é tecnologia, que é o fator humano e é o empreendedorismo, porque se a pessoa tem conceitos básicos bem fomentados, bem formados, né, desses três pontos, a chance dela ser um profissional mais qualificado para a sua empresa, para conseguir novos cargos, é muito maior, então é muito grande. Então, acho que é uma forma de edificar, né, esse conhecimento também dentro da nossa plataforma. Pessoal, nosso papo é bom, mas vocês sabem, né? Tudo tem tempo e tudo mais. Mas antes da gente ir para o final, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, na visão assim de médio prazo, não vou nem dizer de longo prazo, né? O que vocês veem para Humans, tá? E qual a marca que vocês imaginam que a Humans deixará no mercado com tudo isso que foi dito aqui? Pergunta filosófica aí, para pensar um pouquinho. Pode falar aí, Rodrigo, depois eu comento, fica à vontade. Então tá, então vou puxar aqui, porque eu gosto, a parte filosófica é a parte que me agrada, Éden. Gosto muito quando a gente pensa e acho que quando a gente começa um projeto, nada mais inspira
do que o que a gente consegue ver no longo prazo, ou nesse médio prazo que seja, o que a gente busca, né? Então, eu sinto o seguinte, que o Humans vem para ser realmente esse hub de conhecimento, sabe? Eu acho que aqui um tempo eu quero olhar para trás e ver pessoas, uma comunidade formada, né? Ver pessoas que foram realmente impactadas, mudando suas vidas mesmo, tá? Seja implementando algum conhecimento que ela obteve em Humans, seja em evento, seja em algum curso, seja em algum podcast dentro da sua empresa, desenvolvendo, melhorando sua empresa, ou usando esses conceitos para conseguir conectar novos negócios, ou melhorar o que já está funcionando também. Acho que é muito importante isso, né? Buscar melhora do que já está funcionando. Então eu entendo que eu espero ver esse impacto diretamente em Humans e ver também, principalmente, Eden, a conexão de pessoas. Eu acho que isso é o grande cerne da coisa. Eu acho que a partir da hora que a gente consegue conectar essas pessoas de forma bem verdadeira mesmo, sabe? Aquela coisa, não uma conexão de um oi, tchau ali, mas realmente a formação de uma amizade ali, ou enfim, de um conhecimento onde eu, Eden, não necessariamente preciso ter aquela pessoa como meu funcionário para conseguir para que ela me traga uma solução, mas às vezes num bate-papo a pessoa está vivendo algo que eu já vivi, eu consigo transmitir para ela, ou eu estou passando um momento que ela já viveu e ela me passa isso. Então, acho que essa conexão, no final do dia, é o que eu mais entendo como importante e é o que eu busco ver aqui 2, 3 anos, por exemplo, olhar para trás e falar, poxa, fizemos um grupo aqui onde realmente as pessoas, independente de elas estarem trabalhando uma com as outras, elas estão ali se ajudando e retroalimentando esse ambiente de RH. Eu entendo que está muito ligado com o que a gente, né, concordou aí, com o ponto de ser um hub, um portal para o RH do futuro, né? E eu acho que também eu acho que o objetivo principal e a nossa realização vai ser quando as pessoas, seja meia hora num podcast, ou seja num evento, ou seja num masterclass, sentir que o tempo e o recurso, se existisse recurso a ser investido, foi muito bem investido. E que com isso, no final do dia, ela consiga melhorar o que ela já faz. Aí, fazendo um link com o que o Rodrigo também comentou, é exponenciar e melhorar o que já existe, né? Por exemplo, quando a gente fala de dado não é informação, né? Informação é a interpretação do dado. Então, aqui é a mesma coisa. De repente, a pessoa sabe RH, tem uma tecnologia, né? Mas como que ela pode agregar de fato no negócio da empresa? Né? Eu acho que, de repente, ela já tem as armas, as ferramentas, mas a gente pode trazer uma inovação, um pensamento, uma provocação, que no fim de um podcast ou de um evento, ela volta para a tua empresa e consiga, de fato, implementar aquilo que ela aprendeu, que ela ouviu, que ela interpretou, que a gente provocou. Então, acho que isso acho que é um objetivo aí que a gente tem que alcançar em cada atividade que a gente faz. Pessoal, para a gente ir para os finalmente aí, em uma frase, o que vocês desejam que as pessoas sintam quando elas se conectarem com a Humans? Olha, eu vou começar. Eu acho que as pessoas enxerguem a Humans como um suporte de autoridade, que elas enxerguem na Humans um lugar para que elas consigam buscar conhecimento, compartilhar informações, se conectar com outras pessoas e que seja uma autoridade de uma chancela, né? A Humans é uma chancela. Então, eu acho que é isso, é um suporte de autoridade. Legal. Palavra final aí, Muniz, Rodrigo, Lucas. A gente já está indo realmente para o encerramento. Então, palavrinha final aí de vocês, por favor. Do meu lado é agradecer a todos que estão aqui assistindo, que ficaram até agora ouvindo o nosso papo, seja, enfim, no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo. Eu acho que quero agradecer no final do dia você ter conhecido um pouco mais sobre esse projeto e, mais do que agradecer, fazer o convite para que você participe desse projeto. Porque
sem pessoas, Humans não vai existir, né? A gente precisa que as pessoas estejam conosco, trocando seus conhecimentos. O Ale disse algo no começo que é muito importante. A nossa ideia é que tudo aqui seja muito colaborativo. Então, você que normalmente vai a eventos ou participa de grupos, não tem a sua voz ouvida, saiba que o Humans tá aqui para te ouvir também, porque independente do tamanho do seu cargo, enfim, em qual grau você está na sua carreira, a gente quer te ouvir, porque o conhecimento do mais básico conhecimento ao mais complexo conhecimento, ele é muito importante para a gente e ele é o que vai formar todo esse colchão de conhecimento nosso para que a gente possa ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. Então, venha fazer parte de Humans, siga as nossas redes sociais, faça parte do nosso aplicativo, enfim, siga nosso site, dê uma olhada em tudo que o Humans está lançando. 2026 é o pontapé inicial, então a gente aguarda vocês em 2026 para que a gente consiga desenvolver muito conteúdo junto com cada um de vocês que está aí até agora junto conosco. É isso. Bom, eu primeiramente tenho que agradecer aos meus sócios aqui, né, pelo projeto que a gente está fazendo, que é um projeto apaixonante, né, e pela contribuição de cada um, porque a gente está aqui há um pouco menos de um ano, mas quase um ano, trabalhando nesse projeto que a gente vai mostrar para o mercado ano que vem, né. Acho que isso só demonstra que, de novo, né, a gente está aqui por um propósito de conteúdo, não com aquela visão de curto prazo, de olha, uma empresa que tem que abrir, tem que faturar, tem que ter receita, não. Ela tem que ter primeiro conteúdo, ela tem que ter que primeiro entregar o que a gente falou até agora, e depois a consequência, é óbvio que a consequência vem, a gente tira frutos disso, mas se a gente fizer como a gente está fazendo, com amor, com paixão e com inteligência esse negócio, então, primeiro tem que agradecer vocês, e depois quero agradecer os nossos futuros ouvintes, participantes, né? Parceiros, que já temos parceiros aí, não é só um, né? Um deles principal aí é o Flávio, né? Que tem apoiado bastante aí a gente e vai continuar com a gente aí, através aí da Digitalx de Portugal, que a gente já consegue um espaço aí de estar atuando juntos, mas como parceiro, enfim, é isso. Então, vamos embora aí para 2026 e levar isso para o mercado, impactar e abrir esse portal, esse hub para o RH do futuro, é isso. Boa. Queria agradecer vocês também por todo esse ano, muitas trocas durante esse ano todo. Eu acho que foi muito estimulante, assim, as nossas conversas, nossas reuniões, tudo que a gente construiu esse ano para o ano que vem. Então, agradeço vocês, assim, foi muito bacana. E para o ano que vem, tudo isso que a gente desenhou esse ano vai sair na rua, então, para todo mundo acompanhar, para todo mundo ficar atento a tudo que a gente lançar. Acho que é isso, é quase uma mensagem de final de ano, né? É isso. É isso. Pessoal, quero agradecer vocês em nome da revista da Consulpaz, da qual, né, essa entrevista, essa matéria vai fazer parte. A nossa audiência, em breve teremos mais informações. Essa matéria vai estar disponível no YouTube, no Spotify, nas nossas mídias, e ela sairá na próxima edição da revista Conteúdo Compartilhado. Aguardamos vocês e até a próxima. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.